Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, estamos aqui na Gávea, estou aqui com o meu repórter Felipe Perdigão, a galera tá toda aqui, estou aqui também com o meu repórter o Bruno, almoçando, né? Pessoal aí também da loja Futebol, Cacau Portela, não vou revelar para quem que ele votou, mas que está aqui com a gente, já votou não? Vai votar? Vou votar ainda. Vai votar ainda. Então a gente está aqui nessa cobertura da eleição, tem muitas entrevistas para exibir para vocês. E o Felipe Perdigão, cadê os números? Separa aí. Números de meio-dia a 1 e de 1h20 às 14h20. A gente deu um intervalinho de 20 minutos. Então a gente vai trazer as parciais para vocês. Nossos patrocinadores estão no comentário fixado. Agora é o momento aqui, vocês estão vendo que a gente está na Gávea, né? O pessoal com camisa aí de chapa e tudo mais. A gente trazendo tudo aqui. A gente vai começar com a entrevista do Landim, Leandro, aí tem Raul Plasma, que apoia o BAP, o Leandro apoia o Dunche. Tem Maurício Gomes de Matos, Bandeira de Melo, vocês vão acompanhar tudo aqui. O Felipe Perdigão vai trazer as duas parciais, as últimas, para ter uma noção como está disputado, né? Como está equilibrado, né? Bastante. De meio-dia em diante. Fala aí. A gente começou meio-dia, né? A gente ouviu 281 sócios. Lembrando que o Felipe é o nosso repórter especialista em esportes olímpicos. Basquete, vôlei, ele cobre futebol também, mas a especialidade dele é esporte olímpico. Por isso eu coloquei ele na apuração das urnas, lá na boca de urna. Por quê? Porque é mais imparcial, é o mais imparcial possível, que é aquele jornalista mesmo, formado agora, que está fazendo esse trabalho aí, né, real, computando ali os votos na saída, né? Exatamente, é imparcial, isso é importante citar. A gente ouviu 281 sócios de meio-dia às 1, ficou 92 votos declarados, né, pro Dunche, 88 pro BAP e 22 pro MGM, e um número importante que 79 pessoas não declararam voto nesse período de tempo. Então vamos lá, 4 votos na frente, o Dunche de meio-dia a 1. Exatamente. 79 não declararam. Há um boato de que o que vai decidir são esses votos aí de 70. Multiplica isso pelas 13 horas de votação. Muito, número absurdo de pessoas que não declaram. Estima-se 1000 pessoas que não declararam, tá? Esses 1000 podem decidir, porque a margem está muito baixa. E aí depois a outra pesquisa? E aí de 1h20 a 2h20 a gente fez outra pesquisa com 212 sócios, 66 pro BAP, 12 pro MGM e 60 pro Dunche. Nesse, o BAP ganhou por 6 de diferença. Ou seja, nas nossas duas pesquisas, o BAP no total tá 2 votos na frente do Dunche. Isso, exatamente. É quase um empate técnico. Isso. E o MGM a gente pode dizer que tá fora da disputa. Sim, fora da disputa. Acabou então pro MGM, né? Podemos dizer assim, ele que é especialista, acabou, né? Apesar de ser uma grande pessoa aqui dentro Não eu tô falando na votação aqui, na boca de urna. Segunda apuração que vocês vêm fazendo, uma apuração imparcial total, pra mim é a melhor apuração de todas, tá? Independente de quem eu vou votar. Completamente fora o Maurício Gomes de Matos com esses números aí. E BAP e Dunche vai ser no detalhe. Eu falei que ia ser a mais... E de 1h20 a 2h20, 74 pessoas não declararam. São 30% dos votos não declarados. Isso elege qualquer um dos dois. 30% dos votos são os não declarados, gente. 74, e na mais cedo foram quantos? 79. 79. Só aqui a gente já tem 150 votos. É muito voto. Em 2 horinhas. Né? Multiplica Deixa eu isso. falar um negócio aqui, Gabriel. É minha quinta eleição no clube, pessoal. Eu nunca vi o clube de regatas do Flamengo do jeito que tá hoje, tá? Tão cheio. Conversei com o Felipe aqui, falando pro Gabriel que já cobriu algumas eleições. Então o clube está lotado, inclusive a 1 km de distância daqui, com muitas bandeiras de vários apoiadores. Inacreditável como tá gerando movimentação essa eleição. Agradecer o Cacau, que é o dono da loja Futebol em Rio Bonito, arrebenta. Você que mora na região dos Lagos, vai lá na Futebol. E em frente a Futebol ainda tem a loja Multimarcas lá, que é, porra, sensacional a Malu Elegância. Porra, o cara é o rei de Rio Bonito, hein? Estamos chegando em Casimiro de Abreu, hein? Chegando em Casimiro de Abreu, a Futebol também? Futebol, todos os clubes. E para todos os clubes, você também, os que estão participando do Mundial. Flamengo, Botafogo, Fluminense, quase todos. Só o Bangu que não foi dos grandes. Flamengo, Fluminense e Botafogo, garantidos no Mundial. Palmeiras também. Você que acompanha o canal Paparazzo Rubro-Negro e torce para um desses 4 times, na maioria do flamenguista, óbvio, mas pode ser que tem outros que torçam aqui, muita galera que vem acompanhar aqui também. A Mileses Esportes está aí na tela, né, o QR Code, Mileses Esportes, tá? Tem aí o pacote com, inclusive, ingresso incluído, tá?
sensacional. Faça sua pré-reserva agora na Milesis para a Copa do Mundo de Clubes. Quentinha, quentinha. Parcial da ESPN, das 3 horas da tarde. São quantos votos no total aqui? Alguém pode fazer essa soma aqui para eu saber? Diz que o BAP tem 685 votos. O Dunche 472. Você fazendo a multiplicação de todas as horas, deve ser parecida com a nossa mesmo. Bem parecido. Mas o Dunche melhorou nas últimas horas, tá? 1.900 votos. 1.900 votos. O BAP está ganhando aí por 113 votos. 113 votos de... Não, 213 votos de vantagem pro BAP. Tem 600 praticamente não declarados e o Maurício com 136. Você contabilizando, talvez, eu acho que a gente começou a pesquisa às 11 horas da manhã. Então, antes das 11, o BAP veio muito forte. Por essa pesquisa, a gente vê que até às 11 da manhã o BAP estava muito forte. Há um equilíbrio maior após o meio-dia. Vamos ver o que vai acontecer restante. A gente está até de noite aqui. Agora a gente vai trazer aqui as entrevistas com todos que estão aqui, de todas as chapas, de forma 100% imparcial aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Parabéns aí pelo trabalho, tamo junto com vocês aí, as entrevistas dos nossos garotos também, do Bruno Vilafranca, do Jober Júnior lá, que trabalha com o Rafa Lamelo. Tamo junto. Presidente Rodolfo Landim, estamos aqui chegando mais ou menos na metade aqui das eleições, na questão do horário. Queria saber um pouco do senhor sobre como está sendo esse processo de votação hoje, nesse dia tão marcante da Gávea, uma das eleições mais importantes da história do clube. Como é que está essa questão toda? Eu estou sentindo aqui um movimento enorme, crescente, aqui na nossa chapa, a turma vindo votar, super motivada, acho que um astral muito positivo. Confiante? Super. Valeu, presidente, obrigado. É a primeira vez que eu participo, né? Dessa forma. A gente nunca procurou nem estar ligado a esse lado político, né? Mas fiquei muito surpreso, cara, hoje ao chegar e ver tamanha organização, tamanha democracia, né? Nós temos um grupo de 81 que nos falamos todos os dias praticamente, a gente nunca falou nada sobre política e todos nós sabemos que cada um tem suas escolhas, né, cara? E respeitamos, por isso que é um grupo unido até hoje, desde 81, porque há um respeito muito grande. Somos pessoas diferentes, cada um tem sua própria escolha. E aqui chegando eu estou vendo isso também. Você vê que eu converso com o Raul, com a camisa do BAP, eu com a do Rodrigo Duche, né, cara? O Nunes está ali também com o Rodrigo, o Zico também já está com o BAP, né, cara? Andrade com o Rodrigo também, enfim. E amigos também de tomar chopp aqui, que estou vendo do outro lado também, que eu conheço há 30, 40 anos. E assim vai, vida que segue. O que a gente espera é que o Papai do Céu veja aí, que coloque aí o que for melhor para o Flamengo, né? E temos que respeitar a decisão. Então, estamos nessa ansiedade aí, né? Vai ser longo ainda, né? Espera até 8, 9, 10 horas da noite. Mas que seja o melhor para o Flamengo, é isso que a gente quer. Ô, Leandro, deixa eu aproveitar esse tema que a gente levantou aqui, que você explicou muito bem. Cada um tem uma opção e está tudo certo, a democracia é isso. Mas a gente percebe que isso que acontece entre vocês, o grupo de 81, de cada um ter o seu modo de pensar, isso também se transmite para o sócio em geral, porque a gente percebe que o clima é muito amistoso entre todas as chapas. Eu acho que o Flamengo é quem ganha com tudo isso, né, Leandro? Justamente, é isso que eu estou falando, pô. A surpresa foi, assim, maravilhosa para mim, os próprios torcedores, que são amigos também, mas têm suas preferências, suas escolhas, e assim a eleição vai correndo, né, passando aí de uma maneira muito suave, muito tranquila, e sabendo que um ou outro ganhar, o Flamengo que está em primeiro lugar acima de qualquer coisa, né? E tenho certeza que o derrotado, entre aspas, ou os derrotados vão torcer sempre para o Flamengo da mesma maneira. Rodrigo, Leandro, o que te fez apoiar a candidatura do Rodrigo? Eu acho que essas gestões do Landim, para mim é um dos maiores presidentes, o mais vitorioso, são 6 anos aí de gestões, pô.
um cara que o CT está maravilhoso, o Clube Social, o museu com as homenagens pra gente, cara, o estádio agora que ele está prometendo, é por isso que ele quer, entendeu? Continuar aí com o Rodrigo para ver se termina esse estádio, deixar pronto o estádio. Os convites que ele me fez para disputar, para participar dos mundiais, e nas homenagens que ele me faz, que ele fala, ele se emociona. Eu já vi o Landim chorar falando de mim. Então eu sou fiel aos meus princípios. Poderia ter sido qualquer um outro indicado, tá? Foi legal que foi o Rodrigo, porque eu conheço o Rodrigo. Ficava aqui vendo a gente treinar aqui, ele com 13, 12, 14 anos, foi hoje se tornando aí um candidato à presidência. Mas poderia ser qualquer um outro que eu estaria com o Landim de qualquer maneira. Para a gente terminar agora falando um pouquinho de... Eu na época do Tite, porque a gente pensa as coisas e fica pra gente, né? Eu já estava pensando, se o Tite sair, o Landim tem que convidar o Felipe, que pô, tinha ganhado, né, o Sub-17, ganhou o Mundial, pô, e era um cara da casa que conhecia o elenco, que ama o Flamengo e é de uma inteligência absurda e é um estudioso, entendeu? Eu acho que ele tem tudo para crescer ainda, porque ele está no início de um trabalho. 2025, mantendo ele, qualquer um vai manter, isso não tem dúvida que ele é favoritíssimo para isso e não vai ser mudado. E vai dar o tempo para ele suficiente, o Flamengo vai fazer algumas contratações e vai dar para ele trabalhar da maneira que ele gosta. Saiu o Gabigol. Não tem mais Gabigol, pelo menos por enquanto. Eu perguntei isso ao Nunes, até porque ele entende desse negócio de gol. Quem que você, no mercado nacional, poderia, assim, sugerir para o Flamengo? Eu sei que o Flamengo já mapeou o mercado, falei ontem com o Marcos Braz sobre isso, mas quem que te faz os olhos brilhar? Não sei, não tenho assim um nome aqui em mente agora para te falar, não. Eu não sei se vai ser aqui que vão procurar, se pode ser lá fora também, no exterior, né? Então eu não indico porque eu não sei, não estou vendo assim um grande, aquele centroavante que você fala assim, esse é fera. Tem alguns surgidos aí, o próprio artilheiro agora do Vitória, quer dizer, Alejandro, pô, tem o Jesus do Botafogo que eu gosto muito. Então, mas aí, sei, depende. Agora, o Wesley, a última, a sua posição, vai entrar na seleção do Campeonato Brasileiro. Lateral direito Wesley, queria daqui. O que você acha desse garoto, que às vezes a torcida pega um pouco no pé dele, principalmente na parte defensiva, mas ofensivamente ele tem sido um jogador fundamental para o Flamengo, né? Eu acho que a torcida parou um pouco de pegar no pé dele e está começando a apoiar e aplaudir, né? Mas eu já tinha visto isso há muito tempo. Quando eu bati os olhos nele, eu falei, esse cara vai ser um grande lateral. É lógico que tinha que fazer alguns acessos, ainda tem que fazer. Ele estava pensando em primeiro atacar e depois defender, quer dizer, uma coisa que o lateral tem que fazer primeiro é totalmente o inverso, né? Mas ele é garoto, pô, começou a treinar, a se dedicar mais, sabe? A se posicionar melhor. Eu mesmo mandei um vídeo para ele, incentivando. Falei com ele porque eu conheço o Sábio, trabalhou comigo em 97, que é um dos procuradores dele. Eu acredito muito nesse garoto. É veloz, sabe marcar, sabe apoiar, tem personalidade. Muito bem a escolha dele para a seleção do Campeonato Brasileiro. E em breve, se continuar assim, o que é Flamengo, né? E se continuar assim, vai para a seleção brasileira. Porque nós não temos lateral, nem porque não temos, é porque ele é bom mesmo, entendeu? E esse é que você falou, raiz, tá aqui. Você vê, é o... Nação rubro-negra, sócios do Clube de Regatas do Flamengo, eu reafirmo o voto na chapa 2, Maurício Gomes de Matos, Wellington Silva, Bandeira de Melo e Rosana Lomba. Venham, votem, porque nós vamos até o final, estamos crescendo e eu preciso do teu voto. Saudações rubro-negras. Flamengo, então, primeiramente, expectativa da eleição. Olha, eu estou apoiando o Maurício Gomes de Matos, porque eu acho que ele é o único candidato que pode garantir que a gente tenha uma administração profissional, com critérios de impessoalidade. Na chapa do Maurício não tem ninguém que queira fazer negócio com o Flamengo, que queira ganhar comissão, que queira comprar alguma coisa, que queira vender alguma coisa. A chapa do Maurício é totalmente dedicada aos interesses do Flamengo. Isso eu não vejo nas outras duas chapas. Agora, seja quem for o vencedor, eu acho que nós temos que fiscalizar, os rubro-negros têm que fiscalizar a eleição e fazer com que o Flamengo seja um clube cada vez mais transparente e gerido com competência, com transparência e com qualidade de gestão.
Então, a gente fez a pergunta para os outros apoiadores de outras chapas e assim, você já citou alguns exemplos, mas por que de fato interessou apoiar o Maurício Gomes de Matos? Projetos, experiências, o que você pode contar aí para o torcedor, para o sócio? Principalmente atitudes, principalmente postura, vergonha na cara. Eu acho que ele é o único candidato que comunga assim, dos meus princípios e valores. Presidente, o Maurício Gomes de Matos, se eleito, você vai participar, vai integrar essa gestão pelos próximos 3 anos? Não necessariamente, né? Eu sou candidato a presidente da Assembleia Geral, né? E vocês sabem que o presidente da Assembleia Geral não participa do dia a dia do clube, ele simplesmente vai coordenar a eleição 3 anos depois. Se o Maurício quiser, eu posso ajudar, mas não existe nenhum compromisso nesse sentido, não. Agora, o que você faria diferente do que foi feito até agora pela atual gestão nos próximos 3 anos? A gente sabe que o Flamengo nos últimos 2 ganhou só uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca, o que é pouco pelo que o Flamengo tem hoje de verba, né? Financeiramente, o Flamengo hoje é o principal clube do Brasil. O que você acha que tem que ser feito diferente, principalmente na parte do futebol? Olha, o Flamengo tem inegavelmente o melhor elenco e é o clube que tem mais dinheiro em caixa, então não tem porquê ter esse desempenho pífio. Eu acho que a explicação está no mau exemplo que vem de cima. Não é uma questão que você resolva trocando técnico. É o mau exemplo que vem de cima. E o mau exemplo que vem se traduz em tomar lá da cá, em dando que se recebe, aquela coisa de trocar apoio no conselho por cargo. Né? Na minha gestão, passei 6 anos aqui, o Flamengo nunca teve um diretor amador, o que existia no passado. Os diretores foram todos profissionais. Agora voltaram os diretores amadores, né, que são nomeados por conta de troca de favores. Realmente é uma vergonha que tem que acabar. Isso é algo que a gente não vai ver, acredito eu, quem quer que seja o eleito hoje nos próximos 3 anos. Pelo menos é a promessa. Estou chegando lá. Vamos lá, pergunta chave. O que você conhece de Flamengo? O que você conhece de Maurício Gomes de Matos, eleito? Ele senta numa mesa com Gabriel Barbosa para discutir renovação, mais 1 ano de contrato. Olha, o Maurício, como eu falei, ele vai pautar a sua administração pelo profissionalismo. Então ele vai sentar com o futuro diretor de futebol dele, né, que será um profissional, vai tentar entender tudo o que aconteceu com o Gabriel, tentar entender as razões, né, dessa saída, vamos dizer, inesperada dele, e aí vai endereçar essa questão de maneira profissional. Não dá para dizer agora o que vai ser feito, né, mas isso tudo vai ter que ser estudado de maneira estruturada, científica e profissional. Então, para encerrar de fato aqui com Bandeira, acredito que muita gente, muitos torcedores do Flamengo te param na rua, agradecem. Então, como é para você receber esse agradecimento e também aqui, ó. Obrigado, meu amigo. Como é para você? Se não fosse você, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado. De chapa oposta na bandeira, que legal. Então, como é para você receber esse carinho e todo esse reconhecimento? Não, o carinho da torcida do Flamengo realmente é uma coisa que não tem preço, né? Então, eu não consigo ter palavras para definir, né, o que é essa coisa do carinho da torcida, né, que se manifesta não só aqui dentro do clube, mas principalmente até, né, fora do clube, né, no transporte público, no metrô, na rua, no Maracanã. Eu tenho recebido essas manifestações de carinho da torcida e fico realmente muito feliz com elas, né? E aí realmente não tem como agradecer. Sente saudade do dia a dia de presidente do Flamengo ou agora a vida está mais tranquila? Eu acho que eu já cumpri minha missão. Eu fiquei 6 anos, fiz o melhor que eu pude. Hoje eu estou dedicado a uma outra função, né? Estou lá como deputado federal, até por isso que eu não pude me candidatar a presidente. Eu recebi muitas reivindicações nesse sentido, né? Que eu viesse candidato a presidente, mas não daria mais para eu dar a dedicação que eu dei ao Flamengo nos meus 6 anos.
Afinal de contas, se eu me meti nessa nova missão aí de ir para a Câmara Federal, eu, como tudo que eu faço na vida, eu gosto de fazer bem feito. Então, não daria para dar a minha dedicação. Eu acho que não existe essa coisa de pessoas que sejam indispensáveis. Eu acho que eu fiz a minha parte. Eu acho que é perfeitamente possível que o Flamengo tenha um presidente que seja tão bom ou melhor. Eu vou procurar sempre ajudar naquilo que tiver ao meu alcance. Então, que a gente agradece. Minha filhota, vai ser a primeira conselheira mulher com 18 anos. Tá te entregando aí, cara. É uma honra estar votando do lado dela pela primeira vez, primeiro voto dela, aos 18 anos, completou agora no meio do ano. E já vai ser conselheira em janeiro. Que Deus abençoe o caminho dela no Flamengo. Cacau, e confiante, a gente recebeu uma última parcial que fala de um empate técnico nesse momento. A gente sabe que ainda tem muita gente para passar aqui pela Gávea. A tendência é que esse número de sócios aumente a partir de uma determinada hora. Eu acho até da que vai tarde, aumentar a até a noite. expectativa de 3 mil. Acho que eu agora vendo aqui, pelo que eu conheço, deve passar de 3 mil. Você acha que chega a 4 mil hoje? Não, mas passa de 3. Então é isso. A expectativa são 2 grandes candidatos, né? Praticamente situação da situação. E eu acho que vai decidir ali no Photoshop, voto a voto. Sem votos para lá, sem votos para cá, que é um colégio eleitoral pequeno. E quem decide, isso aqui é a festa da democracia rubro-negra, quem decide é o voto. Voto é o que sai da urna. Então, eu tenho ao meu lado, pelo que eu trabalhei e conquistei durante esses 6 anos, carrego com muito carinho essas conquistas, CT, estádio, então, que eu trabalhei muito. E agora é ver o que vai dar no final, e no final botar com a camisa do Flamengo, que é mais importante. Vamos! Bem, muito simples. Eu acho que a Chapa 3, ela carrega a marca da gestão de Rodolfo Landim e de Rodrigo Dunst na vice. Então, portanto, nunca se viu tantas benfeitorias dentro do clube num curto espaço de tempo. Foram 6 anos de muitas conquistas, muitas glórias e crescimento patrimonial. O associado do Flamengo, que frequenta a Gávea, sabe a grande diferença que nós temos hoje do que nós tínhamos no passado. Então é com esse espírito, e é assim que nós estamos conversando com o associado aqui que vem passando, as pessoas reconhecendo os valores da gestão Rodolfo, Rodrigo Dunst, ao longo desses anos. E é com essa mensagem que nós estamos conversando com os sócios, que majoritariamente vem a partir de agora, meio-dia. Aqui no Flamengo há uma tática antiga, e eu faço política no Flamengo há muitos e muitos anos, há uma tática de que você trazer todo mundo a uma parte da manhã para tentar eventualmente influenciar uma boca de urna matinal. Mas o grosso do eleitorado, ele só vem na parte da tarde. E quem frequenta a Gávea, por exemplo, o associado que tem o seu filho aqui na escolinha, que frequenta a piscina, que frequenta a sauna, frequenta as dependências do modo geral, historicamente sempre votou a partir do meio-dia até a noite. Nós temos até a noite para conversar com franqueza com todos os sócios do Flamengo. É importante que todos venham votar, que venham participar, que é um momento democrático do clube. É importante que cada um venha exercer a sua cidadania rubro-negra e, evidentemente, que nós, da Chapa 3, da Chapa Rodrigo Dunst, vamos mostrar para o associado que nunca se fez tanto em curto espaço de tempo no mandato presidencial aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Influenciam não só os sócios, mas até porque a gente não está falando só para os sócios do Flamengo. A gente tem uma audiência de fato muito grande com os torcedores do Flamengo de maneira geral. A pergunta que eu faço ao senhor, que é um ídolo do Flamengo e que eu já fiz para outros ídolos aqui: o quão importante é, independente da chapa, esse clima amistoso que a gente está vendo aqui hoje na eleição do Flamengo? O clima é mais importante, né? É tão importante quanto a situação no momento que para escolher quem vai ser o clube, né? Torcedores do Brasil, você pode colocar do mundo aí. Tem um clube na Arábia que tem mais sócios que o Flamengo. Mas de qualquer forma é muito importante a educação, isso é muito importante, porque um evento importante como esse passa para todo mundo, mesmo que seja uma proporção menor, mas todo mundo vai ter isso, é muito importante. Então, essa
competência aqui, se nunca pode dizer o que você vai fazer, assim, e você realizar isso, muitas vezes você não realiza porque você não consegue realizar. Mas é desejo que tenhamos aí um grande presidente. Agora, eu fiz essa pergunta para o Leandro, que fez ele apoiar a chapa 3? O que faz apoiar a chapa 1, Fábio? Eu conversei com o Zico há muito tempo. Ele me ligou muitos anos atrás, em outra eleição, e me perguntou se eu podia dar o telefone para um certo candidato. Eu vou omitir o nome, que eu não tenho interesse agora. E eu disse que sim, eu perguntei para ele o que ele respondeu. E o Zico me respondeu, eu não sei. Evidentemente que ele sabia o que era, né? E eu conversei com essa pessoa, ele me convidou para vir aqui, só que ele acabou não sendo o candidato. E aí, o Zico veio trabalhar aqui, trabalhei com o Marco, e eu conversando com ele me disse assim, eu vou apoiar o Marco. Sem me pedir absolutamente nada. E eu perguntei por quê também, pergunta que você me fez. Ele falou, olha, ele é muito bem preparado, ele já dirigiu uma grande empresa, ele demonstrou toda a sua capacidade de gerir. E eu falei, e o futebol? Que é o carro certo. Aqui tem vôlei, tem basquete, tem ginástica, tem um monte de coisa completa. Todos são importantes. Mas o futebol é o carro-chefe. E é preciso ter gente do meio e do ramo. E eu não preciso nem forçar porque vocês acreditam nisso, porque vocês sabem. A grande maioria dos clubes não tem na sua totalidade pessoas do ramo trabalhando no futebol. Vamos ver as Marrakech, sem ter um conhecimento profundo. Não é aquele conhecimento do torcedor, ele tem que conhecer a essência que é trabalhar aí, a responsabilidade do futebol. E ele, perguntei para o Zico, mas não é exatamente ele que vai trazer as pessoas para um modelo aquilo que ele deseja, né? Aí eu disse, porque já pensou, se portanto uma pessoa que não tem condição de dar uma orientação para um goleiro, por exemplo, sem ter conhecimento da condição, né? Você tem que conhecer um cara que seja do ramo e é especialista, um profissional, né? Não é curioso, não, ele é torcedor do Flamengo. É importante que seja, mas se não for e for um cara competente e profissional, tudo bem. Né? Então, ele é essa pessoa. E ele diz assim, não. Sim. Ele diz assim, eu vou pensar, vou treinamento, ele não negocia. Ele tem a crença dele e ele vai praticar isso tudo. E é questão de confiança. Eu falei, pô, é o cara. Precisamos de um cara desse agora. Tá? Então é uma coisa que eu acredito. E aí eles podem ver que não tem erro. Vai fazer a coisa certa. Vamos torcer para que o clube aconteça. Ô Rodrigo, para a gente encerrar aqui com Raul Plasma, um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Flamengo, dispensa comentários, mas eu vou ter que falar um pouquinho de bola. O Flamengo hoje tem um goleiro que é, na visão de muitos, um goleiraço, que é o Rossi, um goleiro pronto. Tem um outro goleiro, que é o primeiro reserva, o Matheus Cunha, que já atuou em diversas ocasiões como titular, mas é muito mais jovem do que o Rossi e, é claro, menos experiente. A pergunta que eu faço ao Raul Plasma: é importante, na sua opinião, o Rossi, para a temporada 2025, ter uma sombra maior do que hoje, mesmo com muito potencial para crescer, é o Matheus Cunha, ou você acha que o Matheus Cunha já é, ou já pode ser, para o início do ano, para a próxima temporada, essa sombra para o Rossi?
Essa é uma pergunta que normalmente se faz, né? Não estou dizendo que é comum, né? Mas eu já ouvi essa mesma pergunta há muito tempo atrás. Eu nunca precisei de uma sombra para ir lá e jogar bem, ou me dedicar, ou me concentrar. Eu acho que se o cara precisa de uma sombra para que ele treine mais, jogue mais, ele já está no caminho errado, cara. Eu não dependia de ninguém, sou eu e Deus, sabia? Eu brinco muito, eu entrava no vestiário do Maracanã, por exemplo, como o Clark Kent. Eu botava a camisa do Flamengo, eu era o super-homem. Entendeu? Mesmo que não fosse, eu pensava que... Aí eu falei, não, sou eu mesmo. Vou surpreender. Técnico, para tentar explicar o que é. E vou falar uma coisa para vocês, pode acreditar que é verdade. E tem muito folclore, muita perfumaria, muita coisa. O técnico, por melhor que seja, ele não bate falta, ele não cobra pênalti, ele não defende pênalti, ele arruma o time, treinou, tal, tudo bem, faz um esquema bom, o juiz apita, muda tudo. Técnico nenhum no mundo é o responsável por tudo. Ele é responsável dos 100% que gira em torno do futebol. Ele, no máximo, quando ele é excepcional, 20%. Você botar o Guardiola, o JJ, lá em Goiás, com todo respeito a Goiás, se não tiver jogador, ele não vai. Ele não vai. Quantas vezes, sem menosprezo a Carpegiani, os técnicos que eu tive aqui no Flamengo, você chegava em campo, tudo que for combinado e tal, nós chegávamos lá, esquece tudo, vamos pro pau aqui. Só que a geração de hoje, o cara joga 5 jogos, ou treina o time 5 jogos, ele já é Deus. E aí, se ele jogar 6 jogos, é Deus, no 7º, se perder, vai ser demitido. Então essa é a história. Você consagra hoje muito rápido e detona na mesma velocidade. Entendeu? Então não é uma questão de querer ou não querer, depende do que ele estiver produzindo. Né? Ele pode até perder, mas se você vê que a conduta dele é séria e tal, que a consequência negativa não é culpa dele, qualquer coisa é culpa do técnico. Perdeu do técnico, né? Porque depois do jogo falar é fácil. Né? Então o técnico, sem menosprezo, ele é muito importante. Não pode colocar o técnico lá em cima, porque não é ele quem chega lá em cima, ele vai junto com a ferramenta que é o jogador. O Carpegiani foi campeão estadual, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial. E o JJ é o Deus que não chegou mundial. O JJ é igual a algum time aí, não tem mundial também. Olha aí! E assim, a última... Flamengo não é nem a qualidade dos jogadores, é a falta de ambição. É um time que se realiza sendo campeão da Libertadores, às vezes Copa do Brasil. É o grupo de uma geração que perdeu aquela vontade, sabe? Chega num ponto, é a tal dessa glória eterna aí, que é publicidade, claro, do patrocinador, ele botou lá e os negócios, a glória eterna fica... Né? Então, a falta disso, né? A ambição de conquistar mais, não, eles chegam num ponto, acham que aquilo é o máximo, que é a glória eterna. Eles estão enganados, tem que gritar bem alta, não é glória eterna, cara, isso é uma publicidade. É bom demais, claro que é bom. Já falei, eu tenho 2, eu não fico cantando igual, eu fico falando mais, eu falo, é o meu mundial. E se você falar comigo, de Libertadores, eu falo, não converse comigo não, quando você ganhar o mundial, vem falar comigo, tá bom? Porque eu estou de saco cheio já de conversar da glória eterna. Que glória eterna? Muito bom, ótimo, muito bom. Mas peraí, o dia que você ganhar uma, vem falar comigo.